Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, o Estúdio Veja está no ar, hoje é dia 5 de setembro, são 19 horas e 25 minutos e eu vou bater um papo com o Rafael Cortez, da consultoria Tendências. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Silvio, tudo tranquilo. Tranquilo não é bem o termo, né, mas... Acho que não, enfim, Rafael, acho que hoje tranquilo não é um termo. Mas é mais uma oportunidade para a gente tentar desvendar os desdobramentos desse cenário tão complicado, né? Pois é, de repente, a delação da JBS, a delação do Joesley Batista, entre outros executivos da empresa que firmaram ali um acordo com o Ministério Público, foi quase por água abaixo. Rafael, eu já estou até aqui antecipando um pouco de tudo aquilo que a gente vai bater um papo. Pois bem, áudios revelam que houve combinações, houve algum tipo de acerto entre o Joesley, o Ricardo Saúde, executivo da empresa, com aquele que era um dos auxiliares do Rodrigo Janot, procurador-geral, o Marcelo Miller. Os áudios citam ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda que numa primeira análise, né, o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, acabou de levantar o sigilo desses áudios agora há pouco, mas numa primeira análise, esses ministros ainda não estariam implicados. É cedo ainda, mas inicialmente não. Envolve também, inclusive, o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Enfim, eu queria começar aí, passo a bola para você analisar, te perguntando o seguinte, Rafael. A partir do momento em que a delação mais importante, aquela que levou o presidente Michel Temer ao plenário da Câmara dos Deputados, poderia ter sido afastado do cargo, está sob suspeição, você acredita que ainda há temor por uma segunda denúncia? Ainda há algum perigo em relação ao governo Temer? Eu acho um perigo de interrupção do mandato pouco provável. Imagino que uma segunda denúncia ainda venha. A gente pode conversar depois sobre essa racionalidade, né? Porque, em boa medida, no plano político, ao menos, né? Tem uma grande zona cinzenta agora do que, de fato, está ocorrendo em Brasília e nas relações entre os poderes e a relação entre agentes, tanto políticos e agora, eventualmente, do mundo judicial, e os nomes envolvidos que fazem colaboração premiada para tentar minimizar essas penas, né? Num certo sentido, a delação da JBS já vinha sendo alvo de críticas, né, que eram minimizadas em função dessa percepção do combate à corrupção, esse tema que ganha naturalmente muito destaque, mas já havia ali um certo estranhamento, dado um acordo bastante generoso com o Joesley por conta da colaboração, mas, por outro lado, havia um questionamento se era necessário essa amplitude de prêmios, entre aspas, né, que o Joesley recebeu, mesmo antes dessa questão da suspensão que apareceu agora, e aí, naturalmente, nessa zona cinzenta, ela vai ser explorada politicamente pelos diversos atores envolvidos nesse processo. Então, acho que, para resumir, faz sentido que o Janot, me parece, tente fazer uma nova denúncia. Se não fizer, acho que vai ficar realmente essa percepção de que houve um erro, de que não existe materialidade, de que ele teria agido de forma política. Por isso ele, faço aqui um parêntese, por isso ele reafirmou, né, mais de uma vez ele ficou repisando a informação que ele pediu a investigação sobre esse acordo de delação, mas aquilo que foi colhido, né, as provas coletadas, permanecem, são válidas. E agora vai ser difícil, porque no fundo tem a dimensão jurídica do processo, que isso vai ser eventualmente uma reinterpretação do STF, mas do ponto de vista político, digamos, a celeuma já está lançada. E quando a gente analisa a questão conjuntural, ou seja, qual que é a implicação disso para o mandato do Temer, acho que não há dúvida que o governo vai enfrentar eventual nova denúncia de uma forma mais tranquila do que enfrentaria na ausência dessas informações. Naturalmente, um questionamento institucional do mandato do presidente, por si só, já gera bastante barulho e deve, seja por grupos favoráveis ou contrários à continuidade do mandato, ser explorado, e a gente deve assistir mais um capítulo dessa cena. O que eu acho que é importante, a gente tentar se afastar um pouco
dos desdobramentos conjunturais e perceber o que nós estamos vivendo do ponto de vista da construção institucional do combate à corrupção. Porque a gente tem que a gente tem que tentar evitar dois tipos de erro. O primeiro deles é de que existe uma instituição dotada de, enfim, que represente o interesse público e esteja acima das outras. O combate à corrupção é feito de maneira ordenada, com todos os atores envolvidos, não é A ou B que detém o monopólio do combate à corrupção. Então, a gente tem que olhar com certo cuidado, mas, ao mesmo tempo, esses eventuais erros de procedimento dos atores envolvidos, entendendo como fazer delação premiada, qual é o limite de cada um, isso não pode também servir de pano de fundo para o não combate a eventuais delitos que tenham ocorrido. Então, para evitar esses dois extremos, me parece que a gente precisa entender que o próprio Ministério Público vai ter que fazer uma revisão de como operacionalizar os procedimentos, né? Porque, no fundo, o que é uma delação premiada? É um sistema, né? Um instrumento jurídico que deixa um espaço menor para o juiz, para o julgador, e dá um espaço maior para o eventual acordo entre as partes, né? O Estado, representado pela Procuradoria-Geral da República, no caso que envolve foro privilegiado, e quem eventualmente cometeu ou não o delito. Então, as partes tentam fazer um acordo e isso tira um pouco o peso do Supremo, no caso aqui do Brasil. Agora, nesse processo, o que é legal nesse acordo, o que vai de acordo com o espírito da lei, enfim, é como a gente ficar protegido de eventual comportamento não republicano, mesmo daqueles nomes que supostamente estariam combatendo a corrupção. É um instrumento novo, né? E acho que agora esse caso vai servir para a gente ter um posicionamento um pouco melhor do que vai sair desse instrumento depois de todo esse processo de polarização. Você está falando da implicação de toda essa delação em relação ao presidente Michel Temer, evidentemente a figura mais importante nesse caso. Mas a gente tem que lembrar também, Rafael, penso eu, que outros políticos também implicados nessa delação do Joesley também respiram, de certa forma, aliviados. E isso terá efeito no Congresso Nacional, né? Terá efeito nos ânimos. Vou citar por exemplo, Aécio Neves. Ainda que o Janot tenha dito, olha, o que foi recolhido, o que já foi coletado, não está prejudicado, é evidente que perde força daqui para frente, né? E aí o Aécio tem toda uma questão partidária, outros tantos parlamentares, mais de 100 parlamentares aí que implicados teriam recebido dinheiro da JBS, alguns de forma declarada, outros não, mas todo mundo sabe que agora já ficou difícil até de entender o que é caixa 2, caixa 1. Então isso tem um efeito nos ânimos dentro do Congresso Nacional, né? Até porque a última vez que o STF, pelo menos o plenário do STF, se manifestou em relação à homologação das delações, e foi muito curioso, porque foi quem pôde assistir à sessão, foi muito realmente curioso, porque no momento em que cada juiz fazia o seu voto, né, sugeriria um quadro de que o ministro relator, né, no caso da Lava Jato, o Fachin, tem de fato um poder de declarar a legalidade. Quando ele faz a homologação, ele já está homologando a legalidade desse processo sem necessariamente incorrer ao plenário. Conforme o debate ia avançando, né, sobretudo alguns ministros com posições mais fortes, como, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele passou a ter questionamentos no sentido, bom, então o que o Supremo vai fazer se ele não tem capacidade de fazer um controle ex ante desse tipo de acordo, se ele se encontra em linha com o texto constitucional e com o marco legislativo. Aí, no final dessa sessão, o que se via lá é que, na prática, eles, decidiram pelo papel protagonista do relator, mas, no fundo, todo mundo dizia, a gente pode rever isso em algum momento do julgamento. Então, já tinha uma interpretação jurídica que daria uma possibilidade de, em algum momento do julgamento, o Supremo fazer uma revisão. Então, não está ainda claro, né, o que seria
essa revisão. E agora, com a luz desses novos fatos, certamente esse debate no STF vai ficar mais complexo. E aí entra uma questão importante. Você colocou bem, Silvio, que tem citação a nomes do Poder Judiciário do STF. Então vamos simplificar bastante, né? O que significaria... Num primeiro momento, como eu disse, ainda é preliminar, porque o Fachin acabou de levantar o sigilo, seriam os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que a gente ainda não sabe qual seria a implicação deles. Inicialmente, nenhuma, apenas citações. Mas vamos aguardar. Mas, de todo modo, essa é a questão que ficou. Aí vira, nesse momento, a gente tem uma zona cinzenta, né, para destravar. E aí vai dar pausa. Até separar o joio do trigo nesse processo vai ser muito complicado. Então, nesse meio tempo, agora vai ser uma tarefa institucional, seja dos membros da Procuradoria, seja dos membros do STF, de preservar a imagem, seja da coletividade, seja individual. Então, por exemplo, imagine um cenário em que o STF agora vai ser mais conservador e, eventualmente, aqui e acolá não aceite uma delação, vai ter, de novo, toda uma repercussão. Então, agora é um momento em que os ânimos vão estar muito exaltados, né, para interpretar o que, de fato, existe nesses áudios, e, aos poucos, espero eu, que a gente consiga um melhor entendimento do que fica depois desses novos episódios. E por falar em Supremo Tribunal Federal, então, vamos embarcar agora para uma segunda notícia do dia, né, dessa terça-feira. Se de um lado a gente acabou de comentar aqui, avaliando como um respiro, um fôlego para o presidente Michel Temer, essa delação da JBS sob suspeição, por outro lado, o Supremo homologou a delação do Lúcio Funaro, doleiro, que trabalhava como uma espécie de operador do Eduardo Cunha, e que este também vai implicar boa parte dos caciques do PMDB, inclusive o presidente. Está aí uma má notícia para ele, né? Supostamente, a delação do Funaro que daria uma sustentação a essa segunda denúncia que a Procuradoria pode vir a levantar contra o presidente Temer. E é curioso que a gente já viu, mesmo antes disso, o Fachin pediu alguma correção à Procuradoria antes de fazer essa homologação, o que sugere que, aos poucos, vão ficando talvez mais criteriosos. Mas com a homologação, certamente sustenta uma probabilidade de que venha uma nova denúncia. E aí, quando ela chegar na Câmara, a apreciação vai ser uma apreciação fundamentalmente política. O governo vai ter dois fatos novos para emendar um pouco, Silvio, com a sua primeira pergunta, que ajuda na defesa do mandato a partir dessa segunda delação. O primeiro é essa zona cinzenta que aconteceu agora com esses áudios. E o segundo ponto é a economia, né? A economia já dá sinais de recuperação, e certamente isso vai ser um elemento que os líderes do governo vão mobilizar na defesa pelo mandato, e certamente os grandes agentes econômicos dificilmente devem embarcar numa agenda contrária ao governo nesse momento. Acho que para a economia a percepção é de que é melhor não mexer nesse vespeiro, depois tem todo um custo para o que vai ser um eventual governo mais, tem todo aquele debate que a gente já teve lá atrás, de tal sorte que acho que o governo vem melhor preparado para enfrentar essa segunda denúncia, se ela de fato ocorrer. Rafael, e por falar em vespeiro, vamos falar de um vespeiro daqueles, então, para a gente seguir com o nosso papo, que está acontecendo no PSDB. PSDB rachado, desunido, tudo isso, quando o calendário eleitoral começa a se aproximar, não é novidade há pelo menos 2 décadas. Mas, aparentemente, quando as coisas pareciam calmas, o partido saiu da eleição municipal fortalecido com a vitória do prefeito João Dória, com 3 milhões de votos, ganhou a maior cidade do país pela primeira vez no primeiro turno. O governador Geraldo Alckmin foi padrinho dessa candidatura, se prepara para concorrer à presidência da República. De repente, os dois rompem e passam a trocar farpas pela imprensa, passam a trocar farpas diariamente, porque, evidentemente, os dois querem
o posto de candidato tucano à presidência da República. Eu pergunto para você, qual é o estrago já feito, o estrago já possível de se mensurar no Tucaná? É grande. Primeiro, assim, é irônico que talvez a maior crise que o PSDB enfrente seja justamente no momento em que seu maior rival passa também por um processo bem complicado do ponto de vista político e, eventualmente, inclusive do ponto de vista eleitoral, na ausência de uma candidatura do ex-presidente Lula. Então, no momento em que o maior líder do partido adversário enfrenta uma agenda negativa muito pesada, o PSDB não conseguir ser o favorito para mobilizar esses votos é bastante complicado. Do ponto de vista político, é sinal de que alguma coisa deu errado no processo, embora o partido ainda tenha um ativo que pelo menos são 2 nomes potenciais para ser competitivos numa eleição presidencial. Agora, é preciso que esse ativo, para ele se materializar, a velha tarefa da política e de construção de acordos. O conflito entre o Dória e o Alckmin, que já era latente, né, alguns momentos atrás, enfim, nos últimos meses, já se desenhava que o candidato, o prefeito de São Paulo, Sim. João Dória, buscaria voos mais elevados e, a partir daí, era uma questão de tempo para que isso se tornasse público e, a partir de agora, minimizar os danos. Olhando individualmente, nenhum tem incentivo para não concorrer em 2018, especialmente se o Lula não for candidato. Que aí a percepção que o mercado aberto está muito reforçada, né? Então, vai ser muito difícil fazer o convencimento desse processo. Eu acho que o PSDB tem, no Dória, um nome mais competitivo para enfrentar uma eleição presidencial do que seria o Alckmin. Não que o Alckmin perderia a disputa, mas o Dória tem um ativo que ele, ao mesmo tempo, reúne um apoio às reformas, então aquele eleitorado que quer ver mudanças programáticas vai encontrar minimamente essa resposta também no Dória, e também, né, a ideia de renovação, né? Por outro lado, né, o Dória ainda é uma figura nova, a gente ainda não sabe como, e a própria classe política ainda não sabe como entender os seus movimentos. São 8 meses de administração recém-completada. Não passou por um teste de verdade, não estabeleceu uma reputação junto à própria arena política. Então, é preciso a gente ter um cuidado com esses personalismos, né? Eu entendo a necessidade de renovação, o mal-estar com os partidos tradicionais, mas vale lembrar, por exemplo, o caso na França, o Macron. Só fazer um rápido parênteses. Sim. Deu 100 dias de governo recentemente e a popularidade dele já é muito baixa, né? Porque são esses típicos fenômenos políticos que chegam muito rápido, mas eventualmente caem na mesma proporção do que se estabeleceram. Então, preciso de alguma tranquilidade na hora de fazer a avaliação do que significa esse tipo de fenômeno político. Mas não há dúvida que ele enfrenta essa vantagem em relação ao próprio Alckmin. Agora, a questão passa a ser que não está certo de que o PSDB vai de Dória, porque a política é feita de fila, a política é morosa, a reputação é algo importante. Então, esse é o desafio e reforça esse paradoxo em relação ao ponto que você levantou da crise tucana, porque é uma oportunidade para vencer em 2018, mas o partido pode deixar escorrer pelas mãos por conta dessa falta de união. Muito bem, tem tempo ainda, né? Estamos a 1 ano da eleição, eles ainda vão se digladiar por um bom tempo, pelo menos até dezembro, que é quando o partido deve realizar a sua convenção. E a gente não pode esquecer que com a mudança no calendário eleitoral, agora tem até abril para se filiar a outra sigla, né? Então, ou seja, o próprio Dória, talvez o Alckmin, eu não acredito que o Alckmin deixaria o partido, ele é fundador do PSDB, mas o próprio Dória teria ainda uma janela para trocar de sigla caso não seja o candidato do partido. Ele disse que ele não enfrentará prévias contra o Geraldo Alckmin. A ver, né, Rafael? E acho que esses sinais do Dória mostram que, nesse momento, ele não se sente o favorito
dentro do partido, né? Acho que ele espera, e para tentar diminuir um pouco o custo político de uma saída no meio do mandato, de, entre aspas, ultrapassar o seu padrinho político. Vai lembrar, o Dória não é fruto de si mesmo, ele contou com muito apoio do próprio Alckmin na construção da sua candidatura presidencial. Ele é um fenômeno diferente. Ele não era favorito nem nas prévias internas do PSDB. E se dão, na ausência de prévias, muito provavelmente não seria, né, se fosse um acordo, digamos, entre os líderes, não seria ele. Então, o Alckmin trabalhou de uma maneira a viabilizá-lo, né? E, portanto, ele é diferente, né? O Dória é um fenômeno diferente do que é o Macron, do que foi o Macron na França, que rompe, de fato, com o bipartidarismo tradicional, ou com o Trump, que utilizou do modelo das primárias para justamente ignorar, digamos, o peso das negociações políticas e fazer uma relação direta com o eleitorado do Partido Republicano e depois conseguiu ser alçado à condição de candidato. Então, o Dória não é esse fenômeno, esse outsider. É uma renovação, mas não é, digamos, algum nome estranho a esse jogo partidário. Então, portanto, tem um custo fazer essa mudança e, pelos sinais do Dória, mostra que ele ainda não sente que o partido está disposto a, digamos assim, encaminhar quase que de uma maneira consensual o seu nome para concorrer às eleições de 2018, o que vai gerar aí muito barulho no ninho tucano, não só no ninho tucano, mas em toda a base governista. Com certeza. Rafael, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Silvio, estou à disposição. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã tem mais Estúdio Veja. Até lá.